Sou Cátia Helena, sou historiadora e iguaçuana. Vamos mostrar a Vila de Iguaçu Velha através dos relatos dos viajantes estrangeiros no século XIX. E para começar essa jornada, vamos conversar com o historiador Marcos Monteiro. Vamos lá! Importantíssima a produção desse documentário sobre os viajantes estrangeiros na Baixada Fluminense no século XIX. Afinal de contas, não se consegue compreender a história do Brasil naquele momento sem adentrar nas obras fundamentais desses personagens como Saint-Hilaire, Rugendas, João Maves, Spix e Márcios e todos eles que percorreram esse caminho que ligava o Rio de Janeiro, então capital da colônia, às Minas Gerais. Então é de uma importância enorme e tenho absoluta certeza que esse legado há de se perpetuar, não só na nossa região, para todos aqueles que querem conhecer de verdade a história do Brasil. Na sequência, fomos ao Parque Histórico e Arqueológico de Iguaçu Velha, acompanhados do historiador Edson Ribeiro, que é um especialista nos caminhos antigos da Baixada Fluminense. E lá fomos recebidos pelo seu Alain Lucena, no Porto Iguaçu. Eu sou Alain Lucena, conhecido na região como Guardião do Porto, né? E estamos aqui num lugar muito legal, porque há séculos, né? Desde o século XVIII, recebe visitas de todas as espécies. E eu, a minha família, o meu pai, né? Meu pai que foi o primeiro a estar aqui da família, ele nos conscientizou de preservar, né, uma história que a gente tem uma história muito rica. A Baixada é rotulada às vezes por coisas não muito legais, mas a gente tem que agradecer muito a Baixada Fluminense, a cidade do Rio, por motivo de que um dos grandes desenvolvimentos da cidade, né, teve aqui, segundo a terceira Câmara e a cadeia pública se encontra aqui, que é um trabalho que está sendo feito em parceria com a prefeitura, né, com arqueólogos, né, e é um lugar muito legal. Meu pai sempre nos conscientizou de que deveríamos zelar por isso aqui, porque isso aqui faz parte de uma grande história da nossa cidade. Então, se vocês querem conhecer alguma coisa a mais, né, vocês vêm para cá. Aqui nós oferecemos um ótimo, excelente café da manhã com queijos feito na fazenda, leite retirado aqui na fazenda. A gente temos bolos, temos, né, várias iguarias que criamos aqui na fazenda desde o tempo dos avós, né? Então, vem conhecer a Baixada, vem conhecer o Porto, vem conhecer Nova Iguaçu, que é uma cidade muito próspera. Nós estamos aqui agora num dos antigos portos da Vila de Iguaçu. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para contar um pouco a história dos viajantes que vieram e passaram por essa região. A história dos viajantes começa quando, em 1808, a família real vem para o Brasil e a corte, então, Dom João, resolve abrir os portos e liberar a visita de estrangeiros aqui, que até então não era permitido em função das minas de ouro. E a gente estava num momento muito importante dentro da história, da evolução da história da humanidade, que era justamente o momento onde na Europa estava iniciando um movimento positivista e a ciência estava ganhando um vulto muito grande. As técnicas de pesquisa científica, elas estavam sendo muito valorizadas no sentido de se aproximar da verdade a partir do estudo da realidade dos objetos, ou enfim.
E o Brasil tinha esse fascínio nesses viajantes porque aqui era considerado uma área exótica, uma vez que ficou fechado durante muitos anos e quando foi aberto, então a vinda desses viajantes ela se deu de uma maneira muito acelerada, vamos dizer assim, incentivada também pela questão da missão artística francesa que Dom João mandou organizar aqui no Brasil para tentar dar um ar mais cosmopolita, vamos dizer assim, ao Rio de Janeiro. Então esses viajantes, a partir de 1808, a gente começa a receber aqui a visita de viajantes estrangeiros, todos ligados à ciência, né? Então a gente tinha botânicos, naturalistas, a gente tinha, enfim, uma série de outras especialidades na área da ciência. E essas pessoas vieram para cá, fotógrafos, desenhistas, enfim, e a partir daí começou a ser pintada, né, essa região naquela época. E nesse aspecto é que se enquadra Charles Ribeyrolles, por exemplo, já em 1858, mas antes dele, Augusto de Saint-Hilaire, que esteve aqui entre 1816 e 1822, ele ficou no Brasil e ele viajou essa região aqui, justamente no começo e no final da estadia dele aqui, em 1816, quando ainda não tinha Estrada do Comércio, ele passou por essa região aqui, descreve essa região, descreve o roteiro que ele fez ao vir para cá, desde o Porto da Pavuna até chegar nessa região de Iguaçu, e depois descreve a subida da serra. O botânico e naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, nascido em 1779, percorreu o Brasil de 1816 a 1822, deixando uma obra de uma importância imensurável. Em 1830, ele publica a primeira de suas viagens na Baixada Fluminense. Em 1833, publicaria a segunda das suas viagens. É importante para a nossa região porque ele percorreu o caminho de terra firme, passando inclusive pelo que seria depois a Vila de Iguaçu. As suas impressões são de uma importância fundamental para que a gente possa ter uma noção do que era a paisagem e a importância dessa região para a história do Brasil. Na segunda viagem, em 1822, ele já subiu pela Estrada do Comércio, e a gente vai ver isso depois. Então, retomando um pouquinho dentro da nossa linha cronológica, a gente tem então o primeiro momento onde não era aberto para visitantes estrangeiros. A gente tem depois o segundo momento, quando Dom João abre para visita de estrangeiros, aí vem a missão artística francesa, vem os cientistas estudar o Brasil, conhecer a flora, a fauna, enfim, né? Conhecer melhor esse mundo exótico cercado de tantos mistérios lá na Europa até então. E esses viajantes vêm, produzem uma literatura vasta, né? Eu citei dois aqui, mas não são só esses dois, nós temos vários outros viajantes. E a gente começa a entender um pouquinho mais o que era essa região aqui. Essa região aqui, como eu disse, era caminho até as minas. Então, os viajantes saíam normalmente do Porto da Pavuna, né, que era lá onde hoje é o centro de São João, entre São João e Pavuna, vinham pelo caminho de terra firme, e daqui eles tinham a opção de ir para a Estrada do Pilar, para subir a serra onde hoje é Xerém, por onde hoje é Xerém, ou tinha a opção de seguir pelos caminhos que vão trilhar daqui até a região do Tinguá, ali para subir a Serra do Tinguá por aqui, né? Então, isso fez com que aqui crescesse um comércio intenso, porque não eram só os viajantes que passavam aqui, eram mercadorias também. Então, aqui se desenvolveram vários comércios. A gente tem aqui, né, um mapa de 1837 que mostra isso aqui coberto de pontos negros, cada um representando uma casa comercial, um armazém, como os viajantes descreviam, né? Botequins, ferragens, residências, enfim. E foi construída a Câmara aqui, a Câmara dos Vereadores, já depois desse crescimento intenso, desse movimento grande de pessoas que tinha aqui. Foi criada a Vila de Iguaçu e ali foi construída a Casa da Câmara e Cadeia. Essa Casa da Câmara e Cadeia, ela hoje está sendo resgatada a sua história a partir das pesquisas arqueológicas, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Eles então passavam por aqui e daqui seguiam para tocar
até as Minas Gerais. E é um pouco isso que a gente vai fazer agora também. Vamos tentar acompanhar e seguir esses passos desses viajantes. Agora nós estamos aqui no que foi no passado a antiga Casa da Câmara e Cadeia de Iguaçu. E aqui na frente a gente tem o calçamento de pedra da Estrada do Comércio e o trânsito passava justamente por aqui. Um dos viajantes que passou por aqui foi Charles Riberoles. E Charles Riberoles tem um relato interessante, porque ele desceu de trem na estação, ele veio de trem, né, do Rio de Janeiro, lá da Central do Brasil, desceu na estação de Machambomba e de lá eles vieram a cavalo para a Vila de Iguaçu. E nessa viagem entre Machambomba e essa região aqui onde a gente está agora, Riberoles foi acompanhado pelo que ele chamou de um dos grandes da terra. Eu imagino, né, que pode ter sido, e é bem provável que tenha sido, Francisco José Soares, esse grande da terra que ele relata. E ele diz, no relato dele, Riberoles, que esse grande da terra lamentava, dizendo que os dias de Iguaçu estavam no final, que Iguaçu nunca mais se reergueria, em função do caminho de ferro que passava longe daqui e que agora os portos estavam assoreados e os viajantes não mais passavam por Iguaçu, né? Esse foi o lamento. E Riberoles chama a atenção e diz, olha, será que por causa de uma estrada, uma vila tão próspera vai acabar, né? E aí ele conclui dizendo que a economia dessa região era centrada na terra. E quando você perde a terra, você perde tudo, né? Em outras palavras, foi isso que ele disse. Nós estamos aqui então nesse traçado e com um outro viajante que eu já citei, é o Augusto Saint-Hilaire. Ele também passou aqui algumas vezes, uma das vezes em 1816 e outra em 1822. Nessas duas vezes, ele se hospedou próximo daqui, no Rancho do Benfica, porque havia hospedagens ao longo de todo o caminho, ranchos, né? E tinha diferença entre rancho e pouso, rancho, existia uma diferença do grau de conforto, né? E um desses ranchos que foi assim, muito valorizado por Saint-Hilaire e que muitas pessoas importantes, né, acabaram fazendo parada ali, era o Rancho do Benfica, que ficava na raiz da Serra do Tinguá, e a gente vai falar um pouquinho dele, mas a gente vai para lá para falar dele lá. Então nós estamos aqui no Rancho do Benfica. Então eu preciso dar uma pausa para a gente entender o que é um rancho. O rancho era uma parada de tropeiros, mas tem uma diferença, porque a gente tem pouso, rancho e estalagem. Então a coisa funciona mais ou menos assim. O pouso normalmente era um local onde as tropas paravam, as mulas descansavam, mas não tinha nenhuma estrutura, nem paredes para cercar. Por isso que muitas vezes os pousos eram chamados de pousos frios. Frios porque era desprovido de parede e as pessoas ficavam ali meio que no relento. Já um rancho era diferente, porque o rancho tinha uma estrutura onde os cavalos podiam pastar, né? Tinha uma estrutura que podia servir algum alimento, como era o caso desse rancho aqui, e também tinha alguns pontos, coberturas, onde os viajantes poderiam descansar. No caso desse rancho aqui que a gente está, onde a gente está agora nesse gramado é onde os animais ficavam soltos, e lá na encosta daquele morro que está aqui atrás é onde ficavam os pontos aonde os viajantes podiam descansar. Saint-Hilaire descreve bem esse rancho, né? E ele descreve bem a localização de todos esses pontos dentro do rancho. Ele era muito amigo do dono do rancho e ele sempre, quando ele fazia as viagens, ele gostava de vir para cá. Não só ele, como o Barão de Ubá, que era muito amigo também do dono do rancho,
que no caso era o seu João Gonçalves, e ele vinha aqui sempre que ele podia, e ele trazia também as pessoas que estavam na comitiva dele. Nessa viagem de 1822, uma das pessoas que estava junto com ele era o Barão Langsdorff, que era dono da Fazenda da Mandioca, que a gente via na subida da Serra da Estrela, lá na área lá de Magé, Duque de Caxias. Então nós estamos no rancho do Benfica, onde a gente tinha o seu José Gonçalves como dono do rancho. Então a gente foi buscar mapas antigos e vimos a localização desse rancho. Além disso, o Saint-Hilaire nos dá uma pista muito importante com relação à localização desse rancho. Porque a primeira coisa que ele fala, que é onde o rio Otum passa mais próximo, né? E onde o rio Otum passa mais próximo é exatamente aqui de frente. E a segunda coisa que ele fala é que do rancho ele podia ouvir o rio Otum, mas não podia ver. Por quê? Por causa das árvores que tinham na margem do rio. Outro ponto importante, quando ele esteve aqui na primeira viagem de 1816, ele subiu, a Estrada do Comércio ainda não existia, ele subiu pelo antigo caminho do Azevedo. E o antigo caminho do Azevedo atravessava o rio Otum, você já começava na trilha do antigo caminho do Azevedo, que segue, no caso, para o lado direito, né? Aqui de onde a gente está, e vai acabar saindo onde hoje é Vera Cruz, lá naquela região de Miguel Pereira. Bom, isso em 1816. Em 1822, quando ele chega aqui, a Estrada do Comércio tinha acabado de ser inaugurada. Então é quando ele fala, né, que a estrada antiga ia ser fechada e foi aberta uma nova estrada para facilitar, enfim, né, começa a descrever. E aí essa Estrada do Comércio, que ele fala, que foi inaugurada em 1822, hoje a gente tem a Estrada do Comércio passando um pouco aqui à nossa esquerda, né, onde sai ali no portão da Reserva Biológica do Tinguá, e segue direto, que é o trecho que foi calçado por Niemeyer. Mas a Estrada do Comércio, na verdade, o início dela era aqui, saía daqui, atravessava o rio, só que ao invés de ir para o caminho do Azevedo, a gente ia para o lado esquerdo, buscando encontrar o caminho do comércio, onde hoje é o caminho do comércio, que a gente chama, né, o calçamento de Niemeyer, já lá onde hoje é a administração da reserva. Então foi uma variante que eles fizeram da Estrada do Comércio, quando o Niemeyer então assumiu e mudou essa rota, essa parte desse traçado. Então, gente, a gente hoje caminhou muito por esses caminhos da Baixada Fluminense, em busca de seguir os passos dos viajantes estrangeiros que estiveram aqui. Esses viajantes, quando eles vinham, eles descreviam esse nosso lugar, descreviam os caminhos, descreviam as construções no entorno, as fazendas, os engenhos, falando de seus personagens, falando das experiências que eles tinham vivido em cada um desses pousos, dessas paradas, né? E, por exemplo, o Saint-Hilaire fala muito bem desse sítio aqui, quando ele se refere com muito carinho ao dono do sítio, quando ele se refere com muito carinho à receptividade que ele tinha aqui. Então o nosso objetivo é exatamente esse, é trazer essa valorização da Baixada Fluminense, do patrimônio histórico da Baixada. Se aqueles viajantes do passado vinham com tanto carinho essas terras, por que nós, moradores da Baixada, também não podemos despertar para essa beleza, para essa importância, para essa riquíssima história, para esse riquíssimo patrimônio que a gente tem aqui? Eu costumo dizer que no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, existem muitas igrejas, existem muitas ruínas, existem muitos prédios históricos importantes, bonitos, bons de se visitar, né? E eles são realmente importantes. Mas aqui na Baixada, a gente tem resta muito pouco, na verdade. A maioria das fazendas e sítios históricos já foram destruídos. Esse é mais um motivo para a gente amar ainda com mais força o patrimônio que ainda resta e que a gente ainda tem disponível.
Iniciativas como a criação do Parque Histórico e Arqueológico de Iguaçu Velho e a produção do documentário Viajantes Estrangeiros na Baixada Fluminense do século XIX pela produtora Arte na Colina, que já tinha feito uma exposição belíssima na Casa de Cultura Ney Alberto sobre o mesmo tema, elas vêm se somar a diversas outras iniciativas que eu tenho absoluta certeza há de colocar a Baixada Fluminense no patamar do ponto de vista da preservação e da valorização do nosso patrimônio, que ela de fato merece estar junto à história tão rica da nação brasileira.